Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Você sabia que os índigos estão emergindo e no tempo certo? Vamos voltar e falar sobre este tema. E é um dos meus favoritos. Agora já fazem 25 anos desde que a informação sobre as crianças índigo foi liberada. Meu parceiro escreveu um livro, escrito em 1999 e lançado logo depois, a respeito de um novo tipo de crianças. Agora é Natal, aqui onde estou nesta cultura, agora mesmo, neste dia. Por que não falar sobre as crianças? E é isso que estamos fazendo. Eu quero que você coloque o seu chapéu do agora. Isso significa que você pode estar em qualquer tempo que quiser, no passado, agora mesmo ou até mesmo no futuro. Eu tenho começado a mencionar algo a respeito do que está acontecendo com aquilo que nós identificamos como a consciência de uma criança índigo. E naquela época, esta era uma informação nova, o termo era novo. Todas estas coisas foram uma revelação de que não apenas as crianças estavam começando a mudar, algumas delas, não todas, mas também algo vinha acontecendo por algum tempo. Então não era o fato de que os índigos vinham nascendo naquela época, em 1999, e não vinham nascendo antes, só que o bastante deles já tinha chegado e estavam começando a aumentar de forma que fizessem a diferença. Nós falamos sobre a emergência dos índigos porque a informação de 25 anos atrás foi esta. Um novo tipo de consciência estava chegando no planeta que então se mostraria como sendo muito diferente de outras crianças, e ao longo de 2 décadas ou mais, uma geração cresceria e então emergeria e mudaria tudo. O tudo sobre o qual falamos é o velho pensamento. O tudo sobre o qual falamos é uma consciência que não vê e não quer disfunções do passado. Olhe para aquilo pelo que as crianças índigos eram conhecidas. E de repente, naqueles tempos e além, elas eram um tipo de crianças que então precisariam ser rotuladas de alguma forma. TDA, TDAH, rótulos novos que não se tinham ouvido antes. E, é claro, as drogas que acompanham e que então se corresponderiam melhor, é claro, funcionaria melhor para os pais. O tipo de crianças que não queriam se comportar da forma como, digamos, as normas das gerações. Quando a escola não era nada que fosse apreciado, a escola não era nada que fosse até mesmo desejado. E o que eu quero dizer com isso é que a escola frequentemente é um momento social que as crianças adoram. E era um tempo quando aprender era feito e muito da família estava envolvido, mas não com os índigos, porque os índigos viam a escola como algo disfuncional e agiam de acordo com aquilo. E não foram apenas alguns, foi quase toda uma geração. Você se lembra daquilo? Você é um índigo, talvez? E vai além disto? O índigo era alguém que via a família como também disfuncional muito frequentemente. E o motivo para tudo isto era uma reação à velha energia. Uma reação à forma como as coisas eram e vinham sendo por centenas e centenas de anos. E não tinham mudado. Faça como eu digo, é o paradigma. Não me pergunte por quê, é o paradigma. Aqui está o que você deveria fazer, como você deveria agir e o que você deveria ser. Tolerante com, mesmo que fosse disfuncional. E os índigos, quase que de forma uniforme, disseram, não obrigado. Isso não é algo que eu trago a você que seja esotérico. Esta é a história, aqui mesmo, onde estou, neste país.
E eu disse a vocês naquela época que esta consciência em particular cresceria, amadureceria para os adultos que começariam a ser capazes de gerenciar as coisas. Esta é a emergência que estamos começando a ver. Esse é o presente que darei a vocês neste Natal. A ideia de que há mais do que apenas luz aqui neste planeta que está começando a se mostrar. Há mais do que apenas um despertar porque a energia está começando a mudar. Houve sementes plantadas há 25 anos atrás. Sementes de consciência dentro do DNA de tantos indivíduos que então emergeriam agora. E o que aqueles indivíduos fariam? Deixa-me perguntar a você. O que vocês mais precisam em sua cultura agora mesmo? O que vocês mais precisam, talvez, e que a história nunca deu a vocês? E o primeiro é o reconhecimento de paradigmas disfuncionais e a mudança que vocês poderiam fazer neles. Uma criança precisaria suportá-los. E adultos que compreendem o que elas são e que passaram por elas podem começar a mudá-los. Porque um adulto, então, faz coisas interessantes que uma criança não pode fazer. Ele tem sua própria família. Ele pode, então, reescrever o que aconteceu com ele e mudar aquilo. Adultos se tornam, então, os educadores, os professores, os diretores de escolas. Eles são índigos e eles podem olhar ao seu redor e lentamente começar a mudar o próprio sistema que era disfuncional e que ainda é, até certo ponto. Nós dissemos que isso aconteceria, que quando os índigos crescessem e se tornassem responsáveis e começassem suas próprias famílias e começassem suas próprias carreiras, eles veriam as disfunções e trariam para a atenção daqueles que pudessem ser capazes de fazer algo a respeito. Agora, ainda há um outro tipo de luta, uma batalha entre escuridão e luz, entre adultos, conforme eles olham para os paradigmas nos quais estão, e eles se tornam os professores, os diretores, e agora eles são capazes de cutucar o sistema e começar a mudar aquilo que é pedido às crianças para fazer ou como elas devem fazê-lo. As crianças de hoje, meus queridos, não muito diferentes da velha energia, vão para a escola e esperam certos tipos de coisas. O que elas não receberam, o que elas não recebem, é a habilidade de escolher mais aquilo que elas são capazes de estudar, como elas poderiam estudar, quanto tempo elas estudam aquilo, e sistemas de recompensa, por serem capazes de estudar com outros, ajudar outros, e aquilo que eles oferecem também. Esses são tipos de coisas, meus queridos, que capacitam uma escola, e não apenas colocar as crianças ali para aprender, supostamente, colocar seus lápis no papel e dar as respostas que elas memorizaram dos professores e que aprenderam muito pouco. Estes são os índigos, a nova emergência do professor, dos professores índigos na escola, mas há mais. Que tal aquele que decide, eu estudarei e concorrerei à presidência dessa grande terra? E ele começa a fazer aquilo mesmo. Ele começa, talvez, em seus conselhos locais e gradua-se, talvez, para o governo do Estado e logo, logo, ele aprende sobre algo que está quebrado. O sistema político. Vocês sabem do que estou falando. Tornou-se a coisa mais disfuncional nesta grande terra, na qual estou, para todos os cidadãos. Eu disse a vocês no discurso que dei sobre o estado do planeta, que não importaria tanto quem vocês elegessem, e agora vocês sabem daquele que elegeram, mas ainda não importará muito, porque não se trata de realizar coisas, se trata mais de brigar com o outro partido que não venceu. E o partido que não venceu lutará com aquele que venceu. Então, em vez de criar boas leis para os cidadãos, eles estarão investidos em lutar contra o outro partido, em colocá-los para baixo. E então, meus queridos, vocês têm a luta que está acontecendo. E os índigos verão isto. E naquilo que eles fizerem a seguir, concorrendo às eleições, eles agora iniciam uma outra década
de crescimento para aquele sistema e mudando a partir das raízes. Sistemicamente, eles dizem que está quebrado. Então, sistemicamente, pode então ser consertado, com uma consciência mais elevada que chegará e dirá: nós não lutamos uns com os outros a respeito do que aconteceu, ou quem está certo ou quem está errado. Em vez disso, nós apresentamos aquilo que tem integridade de ideias. E nós capturamos a tolerância para permitir que o outro lado converse conosco ou que esteja lá conosco. Poderíamos dizer que é um retorno à forma como foi projetado, à forma como foi preparado, à forma como funcionou por um tempo. Mas os índigos estão aqui para assumir as posições de poder. E, eventualmente, vocês verão políticos mais jovens tomando decisões muito melhores, meus queridos, e afetando aquilo que a população, que o verá, compreenderá e dirá: já é tempo. Há uma revolução acontecendo. E a revolução não se trata de pessoas jovens. A revolução é sobre consciência mais elevada dentro das pessoas jovens. Aqueles índigos que chegaram aos milhões nesses últimos 25 anos sabiam em algum nível quem eles eram, que eles fariam esses tipos de mudanças e que eles não fariam marchando pelas ruas, eles não fariam isso fazendo passeatas. Eles fariam um de cada vez, em reuniões, onde eles diriam: aqui está uma forma melhor, você já pensou nisto? Nós, então, lentamente nos levaremos para uma posição de poder, de forma que nós seremos capazes de mudar essas coisas e torná-las muito menos disfuncionais. Este não é o mundo do seu avô ou dos seus avós, então por que as regras são as mesmas? E eles dirão: vamos mudá-las. A emergência dos índigos é o maior presente para suas culturas. E eles não estão apenas nos Estados Unidos, meus queridos, eles estão por todo o mundo. Eles estão tendo tipos diferentes de impactos. Eles pensam diferente. E vocês verão. E agora é a hora para eles começarem a assumir as rédeas das próprias instituições que eles tiveram que suportar quando eram crianças. É um presente para eles também. É um presente para os filhos deles também. É um presente para o planeta. Eu falarei mais a este respeito, a emergência dos índigos. E assim é.